Ouvir a Justiça de hoje é sobre as fraudes contra os idosos. Em destaque, a campanha Desligue o Telefone de combate a estas fraudes. Nossos convidados, o juiz Renato Luiz Faraco, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também da turma recursal do Juizado Civil, e o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Barbosa. Doutor Renato, pergunto para o senhor qual o tamanho dessas fraudes hoje no Brasil e até onde está indo a ousadia dos fraudadores? É bem grande, viu? São vários tipos de fraude que a sociedade tem sofrido, de modo muito especial os idosos, que buscam de todas as maneiras arrancar-lhes os parcos recursos que possuem da aposentadoria. Doutor Marcelo, a campanha Desliga o Telefone é do PROCON do Legislativo Mineiro. Pergunto para o senhor, desligar o telefone é o jeito mais eficaz contra as tentativas de fraudes? Olha, hoje realmente é o principal recurso, né? Nós não conseguimos que os bancos fizessem sistemas de segurança para evitar que essas fraudes acontecessem. Então, quando ligam para o idoso, começam a conversar com ele, seja por telefone, WhatsApp ou e-mail, rapidamente ele capturam seus dados. Então, a nossa campanha ela foi radical, é desligar o telefone mesmo, até brinco, precisa ser mal educado não, dá bom dia, mas desliga o telefone, que se você continuar a conversa, rapidamente vai criar aquele ciclo de confiança entre o idoso e quem está no telefone e a passagem de dados aí acaba acontecendo e sai dinheiro da conta do consumidor, contrai-se empréstimo na conta dele, o prejuízo é fatal mesmo. Os golpes acontecem por aplicativos, mensagens SMS e ligações telefônicas. A maioria das fraudes é de golpes financeiros. Doutor Renato, por que os idosos são mais vulneráveis aos golpes financeiros? Eu acho que eles são mais vulneráveis em virtude da carência que eles sofrem em virtude da idade. Eles acabam se distanciando das pessoas, dos amigos, vão ficando mais solitários e acabam buscando, né, nesses contatos essa aproximação, essa carência. Igual o doutor Marcelo falou de desligar o telefone, é muito importante que o idoso tenha consciência do seguinte: caso ele receba uma ligação, mesmo que ele não suspeite que seja um golpe, o ideal é o seguinte: se na ligação eles falam, retorna a ligação para o banco, nunca faça do mesmo aparelho. Pegue um outro aparelho, nunca use a linha fixa, pegue um outro celular e faça a ligação. Porque geralmente quando eles pedem para retornar a ligação, é porque eles já capturaram a linha telefônica. Então, quem vai atender é outro fraudador. Eles estão com a linha capturada, né? Isso é muito comum no telefone fixo. Então, o ideal é que eles não retornem a ligação do mesmo aparelho. Se caso eles forem retornar, de outro aparelho com outra linha telefônica, para que não haja esse problema. Essa dica é tão importante porque a sofisticação desse crime é tão grande que quando eles recebem essas mensagens muitas vezes por WhatsApp ou informam um telefone para ligar, quando o consumidor liga, a musiquinha do telefone é idêntica à do banco. Então o consumidor acha de fato que ele está conversando com o banco, que ele está ligando numa central de atendimento. Então, além dessa dica do Dr. Renato, preciosa, de ligar de outro aparelho para evitar essa captura, lembrar que o número que encaminha muitas vezes por e-mail ou por WhatsApp não é o verdadeiro. Então, na dúvida, você vai ligar para o seu banco, conversar com o seu gerente de um outro aparelho e dizer, olha, ligaram para mim, etc., estou desconfiado, porque o gerente prontamente vai falar o seguinte, olha, isso aí é um golpe. Então, realmente, a prevenção aí de outro aparelho, de não responder, de não ligar para o número que eles estão pedindo, é uma ajuda muito grande, preciosa. Doutor Marcelo, dizem que até os idosos que conhecem tecnologia também podem cair nos golpes. Como que isso acontece? Mesmo conhecendo a tecnologia? Mesmo conhecendo a tecnologia. Por quê? Você chega a ligar para o idoso e já passa de cara informações a respeito dele. O senhor tem um cartão de crédito de determinado banco? O senhor fez compra em determinado lugar? Então, nós não estamos falando de tecnologia, nós estamos falando aí de pessoas que detêm informações sobre o consumidor, que nós sabemos aí que 2 anos atrás vazaram-se muitos dados a respeito dos consumidores no país inteiro, eles foram capturados. Então, quando você liga dizendo, olha, você fez um seguro, tem um dinheiro para te devolver, tudo isso aconteceu com ele. O criminoso sabe do que aconteceu com ele. Então, aí já fechou o ciclo de confiança. Ele já esquece da parte tecnológica, poxa, essa pessoa está sabendo a meu respeito. Então, ele é de confiança, então eu vou começar a conversar com ele. E nesse tráfego de informações, vai aí uma senha que é informada, vai um acesso a um aplicativo
mediante a autorização do próprio consumidor, que é o chamado golpe do aplicativo fantasma. Então, nesse caso aí, é a prevenção de novo. Não esquecer da parte tecnológica e lembrar o seguinte: poxa, eu não devo prestar informações pelo telefone, pelo WhatsApp e pelo e-mail. Tem que ser ou pessoalmente ou acessando o aplicativo, você consumidor acessando o aplicativo do banco criado no seu celular. Doutor Faraco, há golpes bem elaborados, né? Como explicar a criatividade dos golpistas? Como os golpes são aplicados? Vários tipos de golpes existem, né? Mas a criatividade, cada dia surge um, eu acho que existe uma engenharia social para que eles fazerem um estudo e desenvolverem cada dia golpes mais bem elaborados. Quando chega até nós a informação de um golpe, esse golpe já é ultrapassado. Ele já tem um novo golpe na praça. E não é só o idoso que está sujeito ao golpe. Todos nós estamos sujeitos a golpes dessas quadrilhas, vamos dizer assim. Todos nós. Então, todos nós temos que nos acautelar. Sejam jovens, sejam idosos, porque é uma gama, é um volume imenso de golpes que você está sujeito. É um e-mail fraudulento, é uma mensagem de texto, é uma mensagem de WhatsApp, é uma ligação telefônica. Então, a todo momento você está sujeito. E a pessoa, ela vai te induzindo a prestar as informações de uma forma extremamente bem elaborada. Então, na hora que você vê, fala, eu sou o gerente do seu banco, mas não identifica o banco. Aí a gente tem aqui uma compra que você fez no estabelecimento X, lá no município do estado do Amazonas, por exemplo. Aí você, mas eu não fiz compra lá. Aí assim, então a gente tem que cancelar. Eu falei, realmente eu sou cliente do banco X. Aí já soltou o nome, eu já informei qual que é o meu banco. Isso. Eu tenho realmente conta, a minha agência realmente aí é em tal lugar. Então eles vão te envolvendo, te amando, e você vai prestando as informações. E de repente você informa senha, CPF e tudo mais. Vendo aqui a campanha Desligue o Telefone, doutor Marcelo, qual deve ser o comportamento, né, do consumidor ao receber uma ligação? Então tem várias situações. A campanha coloca assim, no caso que o doutor Faraco citou aí, se a pessoa se identificar como gerente do banco, o que o idoso deve dizer? Ou qualquer pessoa? Na verdade, eu falaria o seguinte: eu prefiro conversar com o senhor pessoalmente. Porque você não sabe quem que é o gerente. E muitas vezes as pessoas não conhecem o seu gerente, abrem contas sem conhecer o gerente. O gerente muda. É um cargo rotativo, muitas vezes. Então eu prefiro ligar para o banco, conversar com ele lá pessoalmente. Porque, como o doutor Renato falou, essa pessoa que liga, ela detém várias informações sobre o consumidor. A conta corrente, que ele tem um cartão de crédito, a data de vencimento do cartão, chegam a ter informações tão precisas de dizer o seguinte: o senhor efetuou tal compra na semana passada em tal local. Mas peraí, como é que ele sabe? Ele passa a acreditar. Então eu acho que nesse caso é não passar nenhuma informação por telefone e dizer, olha, eu vou aí presencialmente, ou então eu retorno a ligação para o banco, porque se não fizer isso, como diz o doutor Renato aqui, ele vai ser capturado. O termo é esse: capturado rapidamente e vai passar as informações. Consegue driblar até os bancos, né, doutor Faraco? Consegue driblar até os bancos, exatamente. Eles conseguem, então a pessoa tem que ter muita cautela, porque eles conseguem entrar no sistema dos bancos, né? Alguns acham até que existem pessoas vinculadas a esse grupo para prestar essas informações, né? Mas muitas vezes eles invadem o sistema de segurança do banco, eles invadem, né? Outras vezes eles conseguem clonar o chip da pessoa, copiar o cartão da pessoa. Então ela tem que ter muita cautela, nunca entregar o cartão para um terceiro, né? Ter muito cuidado em que a máquina está utilizando o cartão. Tudo isso ele tem que se acautelar. Doutor Marcelo, gostaria que o senhor falasse sobre o papel dos bancos, né, para evitar as fraudes financeiras contra o idoso e contra os correntistas em geral. Bom, vou ser muito direto. O papel é zero. Infelizmente, eles não estão cumprindo o papel que eles têm que fazer. Os bancos hoje não estão cumprindo. Eles recebem aí de lucro, investimento, né, a ordem de bilhões de lucros por ano, e o investimento na segurança que deveria acontecer, não acontece. O que os bancos estão fazendo?
Alguns bancos trabalham na prevenção, colocando informações no site, colocando informações no e-mail, na conta do consumidor, como forma preventiva. E transferem, isso, doutor Renato, transferem para o consumidor o seguinte ônus: olha, tirar dinheiro da sua conta, mas você não tomou as devidas cautelas. Nós falamos para você não atender telefone, nós falamos para você não dar informações por telefone, e você deu. Já que você fez isso, você foi o culpado pelo que aconteceu. Então os bancos se eximem da responsabilidade quando eles percebem que foi o consumidor que passou dados. Nós estamos preocupados com a segurança e o investimento na segurança. Por que alguém ligou para a casa de um consumidor com os dados dele? Isso é responsabilidade do banco. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, deixa muito claro lá a má prestação de serviço quanto à segurança que o consumidor espera daquele serviço. Eu sou um cliente bancário, o tráfego dos meus dados tem que ser seguros. Isso não pode estar na mão de um bandido. Então, se está na mão de um bandido, houve falha da segurança do banco. Se houve falha da segurança do banco, ele é responsável. Está claro no artigo 14. A prevenção, alguns bancos, repito, fazem, mas isso não é o suficiente, porque, como eu disse, eles estão transferindo esse ônus para o consumidor. Eles têm que investir em segurança, evitar isso. Isso significa, doutor Faraco, que os bancos estão conseguindo escapar de uma possível indenização ao correntista lesado? É isso? Não, porque a gente atua nessa área e eu vejo que há um grande volume de ações contra os bancos e, na grande maioria, eles são condenados a reparar os prejuízos que a pessoa sofre. Na grande maioria, eles são, inclusive em relação a contrato de empréstimo consignado, porque o idoso, né, o aposentado, ele faz muito empréstimo consignado e existe muita fraude também nesse campo. Existe muita fraude, né, onde são feitos contratos em nome do idoso em unidades da federação muito distante do domicílio do consumidor, e os bancos são obrigados, a grande maioria, obrigados a ressarcir o prejuízo da pessoa. Doutor Renato falou uma coisa muito importante. Tivemos uma decisão recente do STJ, considerando aquele golpe antigo do motoboy que vai na nossa casa buscar o cartão como de responsabilidade do banco, doutor Renato. Então o Poder Judiciário ele é extremamente importante nesse momento de fazer cumprir o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor recebeu uma ligação e passou os seus dados, entregou o seu cartão porque acreditou que aquelas informações estavam realmente vindo do banco, o banco é responsável. Esses dados não podiam estar vazando a ponto de outras pessoas utilizarem ele de má fé. Então o Poder Judiciário é importante nesse momento, a decisão, como o senhor falou aqui, os bancos têm que ser condenados e têm que ser condenados com caneta pesada, não só de forma educativa, porque só pesando no bolso que eles vão mudar a sua atitude de lesar o consumidor. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Via Justiça destacando a campanha Desligue o Telefone do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no combate às fraudes contra os idosos. Participam do programa o juiz Renato Luiz Faraco, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Barbosa. Doutor Renato, só para lembrando aqui alguns golpes na praça, né? Golpe do bilhete premiado, golpe da saidinha de banco, do empréstimo consignado, falsa portabilidade. Nesse momento fala-se muito, o senhor citou isso no primeiro bloco, o golpe do empréstimo consignado. Como que é esse golpe? Geralmente, o idoso ele faz o empréstimo num correspondente bancário e, posteriormente, não se sabe como, surgem novos empréstimos em nome dele em outros bancos, em outras unidades da federação, onde utilizam fotografia do idoso, onde utilizam a assinatura do idoso, os dados, alguns dados dele, e que fica até difícil. Ele fala, não fiz o empréstimo, não assinei, e realmente ele foi submetido a um golpe. Como a gente vai descobrir? Foi feito em outra unidade de federação, o endereço é completamente diferente, ele nunca foi àquele local. Como que ele ia fazer um empréstimo lá? Aí, geralmente, o banco é condenado a ressarcir, é condenado a reparar moralmente o idoso pelo fato, porque caberia a ele, através do sistema de segurança dele, detectar uma possível fraude e aferir se realmente aquele empréstimo é verdadeiro ou não.
Eu fiquei curioso quando o senhor falou no primeiro bloco, doutor Marcelo, como que eles conseguem esses dados. É claro, teve aquele vazamento enorme, esse foi uma causa, né? Mas no dia a dia, como que eles conseguem essas informações? Olha, eu acredito... Por exemplo, da minha conta. Eu acredito. O doutor Renato falou aqui, dentro dos bancos existe esse pessoal que está vendendo isso a preço de ouro, não tem outra explicação. O consumidor mal se aposenta, o idoso mal se aposenta, horas depois, ele já está recebendo ligação. Você aposentou, você já tem direito a isso, aquilo. Então, esses correspondentes bancários que fazem essas ligações, eu ouso dizer, é um mal necessário, porque os bancos adoram os correspondentes bancários, porque você acaba capilarizando aí a forma de crédito. Mas 90% dos golpes de empréstimos consignados, por detrás existe essa figura de má-fé do correspondente bancário. Ele acaba fazendo esses depósitos, esses créditos para o consumidor sem autorização dele. O consumidor só vai descobrir, quando ele vê que no extrato do INSS, da aposentadoria dele, tem um valor a menos descontado. Então fica essa dica aqui para os idosos, que eles sempre reparem no seu extrato bancário se apareceu um crédito ali que ele não autorizou e também no seu extrato da aposentadoria se houve um desconto que ele estranhou. De imediato ele deve procurar o banco que fez esse crédito, pedir o cancelamento, e nós, inclusive, doutor Renato, temos feito pedido nas nossas notificações, e espero que quando chegar ao judiciário, o judiciário possa agir da mesma forma. Se houve desconto de algo que ele não autorizou, a devolução é em dobro, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Porque houve um desconto inapropriado, ele não autorizou, cobrança indevida, paga a devolução em dobro. Há outros golpes, né, que a gente poderia destacar aqui, golpe do falso sequestro, do processo judicial, golpe de compra no cartão de crédito, golpe do cartão retido no caixa eletrônico. Quais casos o senhor destacaria, doutor Renato? O senhor já atendeu na 20ª Vara Civil, né? O senhor é titular da 20ª Vara Civil de Belo Horizonte. Atualmente estou na turma recursal. Todos esses casos. Todos eles? Todos esses. É igual eu disse, quando isso chega ao judiciário, já existe um novo golpe na praça. O golpe do Pix hoje já é um golpe antigo. Já tem outros golpes aí. Né? Já é um golpe antigo. Já tem outros golpes. Inclusive, igual eu estava comentando, a responsabilidade do banco é muito grande no sentido de que ele tem que conhecer o cliente que está contratando com ele. Então, ele tem condições de monitorar a conta e se vê que aquela conta está sendo usada indevidamente, ele tem o dever de bloquear e aferir, porque o Pix é automático e ele é imediato. Como que é o golpe do Pix? A pessoa, geralmente, ela recebe uma mensagem pedindo um empréstimo, que eu vou te devolver, você pode passar um Pix para mim, e você conhece a pessoa e você não se atém que aquilo é um golpe, de repente você passa um Pix. Enquanto uma pessoa fala, passei o Pix lá para você, viu? Ele vai, que Pix? Não te pedi. Aí você vai reclamar, o banco fala, não posso fazer nada, porque ele é instantâneo. Que o Pix ele vai imediatamente. Mas ele vai para algum lugar. Ele vai para onde? Ele vai para outro banco. Então, o outro banco, ele tem o dever de conhecer os seus clientes. Ele tem o dever de conhecer os seus clientes. Então, se ele vê que aquela conta está sendo utilizada de forma inadequada, eu digo inadequada por quê? Porque o Pix, na hora que ele cai na conta, imediatamente ele se transfere. Então, ninguém faz isso. Recebe e transfere dinheiro de uma forma imediata assim. Então, ele tem a obrigação de tomar providência. Senão, ele tem que ressarcir. O senhor falou, doutor Marcelo, cortar o mal pela raiz, mas com tantos golpes e tanta criatividade, como cortar o mal pela raiz? Eu acho que primeiro esse consumidor, quando está diante de um empréstimo, de um pedido de Pix, de uma ligação telefônica, ele tem que respirar, lembrar do que se trata, ter devida cautela, não responder de pronto, pensar, porque o Pix, por exemplo, ele está negociando com a loja X. Aí quando ele vai passar o Pix, ou com o banco X, ele está passando o Pix por nome de uma pessoa física. Quer dizer, está havendo alguma coisa errada aqui. Então ele tem que prestar atenção, até calma. Analisar com calma, não responder nada com pressa, ver do que se trata. E isso que o doutor Renato falou, quero parabenizar, viu, doutor Renato, o senhor e os juízes que vão nos ouvir aí, que é a responsabilidade do banco realmente conhecer o seu cliente. Nós temos uma resolução do Banco Central que trata desse assunto, ela tinha uma redação melhor, mas ela continua na sua interpretação tendo esse intuito de que o banco tem que saber qual é o seu cliente. Então, movimentações estranhas, várias movimentações no mesmo dia, determinado valor,
que está acontecendo? Essa conta está sendo aberta para meios ilícitos. Ela tem que ser fechada. E o banco responsabilizado, porque ele não vigiou esse correntista. Então é um trabalho do cidadão, um trabalho da justiça, dos órgãos de defesa do consumidor, para tentar minimizar isso aí. Mas agora, ele nasce no consumidor distraído, desatento. Então tem que prestar muita atenção. E o idoso, como eu falei, ele gosta de conversar, ele dá papo, então tem que tomar muito cuidado, senão ele vai cair no golpe fatalmente. Doutor Renato, para deixar claro, né, para o telespectador, principalmente para o idoso, quando recorrer ao PROCON, quando recorrer à justiça, nos casos de fraudes? Eu acredito que toda vez que a pessoa se sente vítima de alguma fraude, vítima de algum prejuízo no âmbito do consumidor, ela deve procurar a orientação do PROCON, sempre. Eu acho que os órgãos estão aí para poder assistir a população. Então, ela deve buscar orientação. Muitas vezes a gente não sabe como proceder, então deve buscar a orientação do PROCON, porque o PROCON tem pessoas especializadas que irão encaminhar adequadamente o pleito dessa pessoa. E se não conseguir resolver no PROCON, deve buscar sim a tutela jurisdicional, deve buscar o judiciário, os juizados especiais ou então a justiça comum para poder garantir o seu direito e ressarcir o prejuízo. Mas o ideal é não ter prejuízo, né? Para não ter dor de cabeça. É importante, só complementando aqui, que antes do PROCON, que o consumidor formalize por escrito a sua reclamação junto ao banco e também ao Banco Central do Brasil. É importante que ele faça essas reclamações para que depois, se não resolverem ali, porque o Banco Central tem que saber da atuação dos bancos. Então o senhor aconselha não só ir na agência, mas também comunicar ao Banco Central? O Banco Central do Brasil pode ir pessoalmente, tem um atendimento ao consumidor, pode reclamar no site, que é o www.bcb.gov.br. E se não houver solução, vai procurar o PROCON, que por ser uma instância administrativa, né, vai tentar a conciliação, e não havendo aí a solução, por fim, procurar o Poder Judiciário. Agora eu pergunto para o senhor, a família deve ficar de olho nas contas do idoso, doutor Faraco? E a privaticidade, como que fica nisso? Eu acho que a família, sim, porque o idoso, ele tem que ter prioridade. A gente tem que ter uma prioridade com o idoso. Então a família, o Estado, todos têm que sim buscar orientar o idoso, acautelar, ajudar nas contas, conferir, né, respeitando a dignidade dele. Eu falei privaticidade, mas é privacidade. Estou corrigindo aqui. Isso, mas respeitando a dignidade dele. Essa fala do doutor Renato nos preocupa muito, porque nós temos um levantamento que o principal agressor do idoso está dentro de casa, doutor Renato. Está dentro de casa o principal agressor. Filhos, parentes que usam do aposentado para poder forçá-lo a fazer empréstimos. Isso não vamos dizer que é um golpe, é uma outra análise, é uma outra esfera, mas nós temos uma frase que nos deixa muito triste, que o idoso ele busca no empréstimo o resgate do afeto familiar. Então é importante também esse cuidado familiar. Tem que cuidar do idoso e não explorar o idoso. Fica esse recado aí para as famílias. Doutor Marcelo, infelizmente a violência familiar é muito grande, né? Em todos os sentidos. A violência familiar ela é muito grande. E a gente tem que se acautelar a isso também. A gente tem que se acautelar. Por isso que eu falo que o idoso tem que ser tratado com prioridade. É a prioridade na família, é a prioridade pelo Estado, é a prioridade pela sociedade. Então, se a sociedade vê um idoso sendo agredido, sendo explorado, ela tem que defendê-lo, tem que denunciar, tem que protegê-lo, né? Essa é a prioridade que a gente tem que dar. Muitas vezes a gente não faz isso. O Estatuto do Idoso está completando 20 anos. Doutor Marcelo, qual que é o balanço destes 20 anos? O que ainda precisa ser feito para aprimorar o Estatuto? É claro, 20 anos depois, relacionando com o tema do programa, que são as fraudes, né, contra os idosos. Na verdade, eu acho que realmente é uma aplicação efetiva do que o doutor Renato falou. O Estatuto é muito bom. Tanto é que ele teve muito pouca revisão nesses 20 anos. Cumprir o que está ali. E se puder futuramente imaginar uma alteração dele, seria numa proteção exatamente do que nós estamos falando aqui com relação à defesa dele como consumidor nos empréstimos bancários. Ele está sendo vítima disso. Então, de juntar essas duas normas, eu acho que ele já tem uma proteção suficiente, agora realmente aplicar e exercer o direito para garantir aí essa dignidade, né, do cidadão idoso. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, rapidamente começando pelo senhor, doutor Renato. É muito importante que a sociedade tenha essa consciência do papel do idoso,
no nosso dia a dia, porque ele é um exemplo para todos nós, de trabalhador, de pai ou mãe, de chefe ou mãe de família, responsável pela nossa educação, e depende do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso respeito. E, em virtude disso, tudo que nós fizermos para protegê-lo e para dar uma melhor condições de vida para ele é pouco, em virtude da gratidão que nós temos que ter por ele. E eles devem se acautelar sempre, ter cuidado, não fornecer dados para estranhos, nem dados para as pessoas próximas, nesse sentido mesmo. O senhor agora, rapidamente, doutor Marcelo. Reforçar a nossa campanha Desliga o Telefone, né? Não conversar, não responder e-mails, WhatsApps, porque tem sido um canal de golpe muito fácil. Então o reforço é esse. Falou que é de banco, que é de área de segurança de cartão, desliga o telefone. Rapidamente, a campanha vai ajudar o PROCON a desafogar o PROCON até que ponto? Olha, eu acredito aí que quase um terço, no mínimo um terço dos nossos consumidores hoje estão em razão desses golpes. Então vai ajudar demais a fila do PROCON, a fila do Poder Judiciário também, né? Pode então, é um trabalho de prevenção. Nós temos aí no nosso site o agendamento, isso, que é o www.almg.gov.br, o idoso vai lá na aba Serviços, clica no PROCON, ou o nosso telefone, que é o 31DDD 2108 5500. E o senhor me falou antes do programa que a campanha está sendo um sucesso no Brasil todo, né? Inclusive copiado por vários PROCONs. A gente fica feliz, porque esse tipo de situação está acontecendo de norte a sul. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Renato Luiz Faraco, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Barbosa. O nosso e-mail para contato é viajustiça@mais.com.br. E nos acompanhe também pelas redes sociais da Amages. Obrigado pela audiência.